No vídeo de hoje vamos trazer o Rio Bravo Renda Residencial RBRS 11, um fundo de desenvolvimento, mas que obtém renda pela locação de quartos para estadias curtas na cidade de São Paulo, voltados para negócios. Vamos trazer alguns dados deste tipo de mercado e o histórico do fundo. Depois das restrições da pandemia, a necessidade desse tipo de estadia tem aumentado gradativamente na cidade de São Paulo. Será que é um bom negócio? Vamos conferir com os dados publicados pelo fundo. Se o conteúdo agregar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aproveite também para conferir vídeos de vários outros fundos que temos lá em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo, que nesse momento é relativamente pequeno. O Urbic Vila Mariana fica mais próximo ao Ibirapuera. O fundo possui 56 unidades pequenas com um total de 1.200 metros quadrados aproximadamente, que representam 51% do total do empreendimento. O Urbic Sabiá fica próximo também ao Ibirapuera, inclusive bem próximo à Avenida Ibirapuera, e relativamente próximo ao parque, né? O fundo possui 70% desse empreendimento, que corresponde a 82 unidades, que somam 2.400 metros quadrados aproximadamente. E por fim, o fundo possui 99% do Cirela For You Paraíso, que fica próximo à Avenida Paulista. São 259 unidades do fundo, que somam 9.000 metros quadrados de área. Neste mapa, temos uma visão geral dos três empreendimentos do portfólio. Para quem não conhece muito bem a cidade de São Paulo, dá para perceber que eles são relativamente próximos aí, uma região bem movimentada e valorizada da cidade. Vamos falar agora do status de cada um dos empreendimentos. Afinal, trata-se de um fundo de desenvolvimento, portanto, temos empreendimentos que estão em obras ainda. O Urbic Vila Mariana foi o primeiro a entrar em operação e está há mais de um ano sendo usado para aluguel pelo fundo. O prédio Urbic Sabiá acabou de ser entregue parcialmente, segundo o relatório do fundo, ainda seguem obras na loja localizada no térreo do prédio. Nesta obra, o fundo ainda tem uma pendência de pagamento de R$ 1 milhão. Por fim, o Cirela For You Paraíso, próximo à Avenida Paulista, segue em obras no momento. Com a visão total dos três prédios, computando aquela parcela que o fundo possui em cada prédio, o total soma 12.793 metros quadrados de área, sendo 64% em formato estúdio e 20% em apartamentos de um dormitório. Ainda vale destacar que 4,8% das unidades são para locação comercial. Com esse perfil, fica claro que o objetivo do fundo é a estadia de curto prazo na cidade de São Paulo, e até mesmo para aquelas pessoas que precisam ficar fora da capital em um período maior de tempo e se deslocar para a cidade e sem trazer a família toda para uma estadia, né? Um foco nessa estadia de negócios. Com essas mudanças aí que a gente percebeu, o uso maior de home office pode ser uma opção interessante para quem trabalha em São Paulo e eventualmente deslocou a família aí para o entorno da grande São Paulo, né? Em regiões aí, outras cidades próximas, relativamente próximas, mas de custo de vida bem mais acessível. Pois bem, com esse perfil de inquilino, vamos avaliar a operação do Urbic Vila Mariana, que já possui um histórico interessante para análise. Avaliando o NOI, lucro operacional líquido, por metro quadrado da unidade, percebemos que o valor saltou de R$ 55 para R$ 94, comparando julho do ano passado com julho deste ano. Percebemos que o período de dezembro e janeiro é tradicionalmente uma época onde a demanda por viagens de negócios é mais reduzida.
mas de certa forma dá para perceber que o valor obtido pelo empreendimento foi melhor nos meses de 2022 do que nos meses de 2021. No gráfico à direita, percebemos que julho do ano passado foi um mês ainda com ocupação bastante ruim. Mas a gente percebe que ao longo desse ano o empreendimento conseguiu ficar com algo em torno de 70% a 80% de ocupação ao longo dos meses. Mas mais importante do que isso, a gente percebe que eles conseguiram aplicar uma tarifa mais alta por essa ocupação, o que de fato melhorou o resultado líquido do período. Sobre os prédios em obras ainda, o Urbix Sabiá tem expectativa de conclusão da loja no mês de agosto ainda, portanto vai entrar em operação para o fundo em breve. Já o Cirela For You Paraíso está com 38% das obras concluídas, com projeção de término para agosto de 2023. O fundo também trouxe uma visão para o mercado de apartamentos residenciais em São Paulo, no acumulado em 12 meses. Vemos que o volume de entregas tem sido maior do que o volume de unidades vendidas, dessa forma aumentando o estoque de imóveis disponíveis. Já a situação de locação short stay, que é o caso do fundo, percebemos uma melhora significativa, com números maiores de diárias reservadas do que, inclusive, o ano de 2019, que é esse histórico mais longo aí do gráfico à direita. A ocupação geral desse tipo de imóvel fica na casa dos 72%, pouco abaixo do que o fundo tem conseguido. O fundo recebeu pouco mais de R$ 1 milhão no último mês em termos de receita financeira. Mas como podemos ver pelo valor acumulado do ano, esse valor já é maior do que a média dos meses anteriores. Lembrando que a receita de fato com rendimento de quartos alugados é de pouco mais de R$ 100 mil, representando 10% do total, referente ao primeiro prédio que ficou pronto. Com o segundo prédio estando disponível para locação, a expectativa é que esse valor aumente nos próximos meses. Com isso, o fundo distribuiu 41 centavos por cota no último mês, abaixo do que deveria ter distribuído, lembrando que o fundo tem obrigações futuras devido às obras dos outros prédios. O histórico de distribuição tem ficado nessa casa aí dos 40 centavos por mês ultimamente. O patrimônio líquido do fundo tem apresentado um certo nível de estabilidade ao longo dos meses. Nesse gráfico podemos ver o histórico de distribuição de cotas no último ano, junto com o patrimônio líquido por cota. Nesse outro gráfico, podemos ver a composição do resultado do fundo ao longo dos meses e as pequenas variações do resultado imobiliário, que tem sido crescente, e também o seu resultado financeiro e despesas do fundo. Nesta outra visão, podemos avaliar o dividend yield nos últimos 12 meses. Com a queda do valor da cota do fundo, o dividend yield foi aumentando até junho de 2022, quando a cota chegou ao seu menor patamar de negociação. Nesta outra visão, podemos avaliar o patrimônio líquido do fundo, que possui R$ 173 milhões em imóveis, quase 7 milhões em aplicações financeiras e uma dívida na casa dos 33 milhões de reais. Com isso, o valor patrimonial da cota está em R$ 90,66. Agora vamos falar de um ponto importante para esse fundo imobiliário, é a sua liquidez. No último mês, o fundo negociou uma média de R$ 20 mil por dia, que é um valor bastante baixo para a maior parte dos investidores. E aqui vale um alerta. Se você for comprar uma cota desse fundo, deve buscar comprar ela com um valor mais baixo, para que quando for vender, a falta de liquidez não seja um grande problema para você. Nesse gráfico, vemos a evolução do valor por cota do fundo, com grande desvalorização no período. Dois fatos relevantes foram divulgados recentemente pelo fundo. Em 27 de julho, o fundo informando que recebeu as chaves do Urbix Sabiá, e no dia 29 de julho, o fundo informou que foi feita a terceira chamada de capital, onde conseguiu captar mais 8,4 milhões de reais,
segundo informado pelo fundo, valor suficiente para fazer frente aos próximos compromissos. Agora vamos comparar esse fundo imobiliário com alguns outros fundos de desenvolvimento ou até fundos com essa característica aí de short stay na cidade de São Paulo, né? Já que ele tem essa característica aí meio dupla, vamos dizer assim. Falando do dividend yield, o RBRS, comparando com esse conjunto de fundos, ele está com resultado mediano, sendo que temos dois fundos com um resultado de dividend yield bastante elevado, já indicando que de repente aí tem um risco maior embutido. A relação P por VP, que é o valor patrimonial, perde somente para o LUG 11, né? Então ele está aí com um valor descontado, bem descontado em relação ao seu patrimônio. O crescimento do dividend yield do fundo não foi computado, já que ele tem menos de 3 anos de existência. A liquidez diária é baixa, como podemos ver, e quase todos os fundos desse grupo aí apresentam um nível mais baixo de liquidez. E nesse quesito ele só perde para o Canip 11, que é um fundo para investidor qualificado. O número de cotistas do RBRS é baixo também. O percentual em caixa do fundo parece adequado para tratar as demandas de investimento futuro do fundo e pagar as obras. O PL é relativamente baixo também dentro desse grupo. Comparando o histórico de valorização das cotas, vemos que a queda do valor da cota do fundo foi bastante significativa nos últimos 2 anos, levando o investidor a um prejuízo razoável aí nesse período. Esse gráfico mostra bem a queda do valor de cota do fundo nos últimos anos. Seu desconto em relação ao valor patrimonial é de 33%. É um desconto bastante significativo. E por fim, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no fundo RBRS11. Do lado positivo, a gente tem um fundo focado em short stay, em locais estratégicos na cidade de São Paulo, com uma demanda crescente. A queda da cotação tornou o dividend yield mais interessante recentemente, e o segundo prédio entrando em operação esse mês deve trazer resultados melhores para o fundo. Do lado negativo, ele tem um histórico de queda do valor de cota bastante relevante. Existe o risco de obra ainda significativo, já que uma grande parcela da sua área está em um prédio em obras que ainda não passou sequer da metade da sua construção, e é um fundo que apresenta uma liquidez bastante baixa. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.